Tem pergunta assim, professor. Ah, ótimo. Deixa eu colocar aqui, eu já resgatei as questões. São duas questões. Uma é da Cristiane. Ela pergunta assim, se no caso de suspeita... Eu acho que não sei se essa pergunta é de agora ou se ela veio atrasada. Tá. No caso de suspeita de trabalho escravo, se é possível tutela antecipada? Com certeza, certamente. Ó, geralmente, em trabalho escravo, o que você quer? Via de regra. Imposição de obrigações, de fazer que modifiquem aquela relação de trabalho para que ela deixe de se caracterizar como trabalho escravo. É relevante o fundamento da demanda? Puxa, extremamente relevante. Nós não podemos conviver com trabalho escravo em pleno século XXI. Afundada a receita de ineficácia do provimento final? Sim. O trabalhador que continua submetido a determinadas condições de trabalho, como eu já vi na minha vida prática, ele acaba se transformando num trapo humano, ele perde a sua natureza de homem, ele continua a ser tratado como coisa. Então é possível sim, e também no que diz respeito a obrigações de dar também, não tenho dúvida disso, tanto é que já deferi muitas, várias vezes. Perfeitamente, pergunta muito boa, um tema muito importante, e eu parabenizo a nossa participante aí pela pergunta, que foi uma pergunta muito conveniente. Parabéns pela pergunta. Ok, professor. Tem mais uma pergunta aqui da Irene. Vou tentar decifrar, porque são 140 caracteres, às vezes eu não entendo a pergunta. Mas vamos lá. Ela perguntou assim que no exemplo da liberação das guias, o magistrado atendeu ao pedido de uma outra forma, mas se nunca pode ser de ofício. Não, sim, pode sim. Aqui, ó, vamos de ofício. Isso ele pode fazer de ofício, aqui, ó. Vou ler de novo o parágrafo 5º. Como é que é o nome dela? O nome dela é Irene. Irene, pega aí o parágrafo 5º do 461. Vamos ler junto, querida. Olha aí, ó. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, ó Irene, de ofício ou a requerimento, impor as medidas. Percebeu, Irene? Então, nesse caso aqui, há muita clareza de que o 461, parágrafo 5º, permite ao juiz, sim, agir de ofício. E aqui a previsão, inclusive, é expressa, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Espero ter respondido a sua pergunta, Irene. Muito obrigado pela participação. Ok, professor. Então, agora podemos dar andamento daí para o ponto que o professor falou que ficou pendente. Tá legal. Eu vou falar agora só de um ponto final, um ponto pequeno, só para a gente fechar esse ciclo. É óbvio que, assim, aqui o tempo é muito exíguo, tem tanta coisa que eu gostaria de tratar que não dá para abordar aqui. Mas só para a gente fazer o fechamento, vamos falar aqui. Um tema que eu acho interessante. Né? Qual que é o momento que o juiz vai conceder a antecipação de tutela? Ora, a resposta é um tanto óbvia no primeiro momento. No curso da lide, antes da sentença. Isso é óbvio, eu estou antecipando a tutela no curso da lide, antes propriamente da sentença. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, isso aqui é uma questão bastante interessante e que eu chamo a atenção principalmente de quem presta concurso para magistratura e Ministério Público. A questão é a seguinte, é possível o magistrado antecipar a tutela na sentença? Perceberam a pergunta? Estou falando o seguinte, professor Gilberto, é possível que o magistrado antecipe a tutela no corpo da sentença? A princípio parece que não é verdade? Porque veja bem, ora, se eu estou antecipando a tutela, presumo que eu dou a decisão antes da sentença. Se eu estou dando a sentença, eu não estou, de certa forma, mais antecipando o julgado. Mas olha só, vamos lembrar daquilo que eu falei. O que eu antecipo? É a decisão ou são os efeitos? São os efeitos, não é isso? Então, é possível, sim, que eu antecipe a tutela na sentença e, com isso, eu obtenha os efeitos da decisão antecipadamente. No processo civil, gente, isso é muito claro. A conveniência de se antecipar a tutela na sentença, ela é muito clara no processo civil. Por quê? Eu vou pedir a vocês que abram o Código de Processo no artigo 520. No artigo 520. O artigo 520 fala, basicamente, dentre outras coisas, dos efeitos em que a apelação, o recurso de apelação, os efeitos em que o recurso de apelação são recebidos.
que a apelação é recebida. Os efeitos com os quais eu recebo a apelação. E o que o artigo 520 fala? Que, em regra, na regra geral, a apelação no processo civil, ela é recebida no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. No efeito devolutivo, todo recurso é recebido, claro. Mas, além disso, regra geral, a apelação no processo civil é recebida no efeito suspensivo também. Vale dizer o quê? O que isso significa? Se eu recebo a apelação no efeito suspensivo, eu não posso fazer a execução provisória do julgado. E o que eu acabei de falar? Qual que é a técnica de satisfação da antecipação de tutela de obrigação de dar? É justamente a técnica da execução provisória. Então, o que o artigo 420 fala? O 520, desculpa. Vamos lá no 520. Ele fala que, na regra geral, eu vou receber a apelação no efeito devolutivo e suspensivo. E depois elenca algumas exceções. Ele elenca as exceções em 7 incisos. 7 incisos. E uma das exceções, qual que é? Quando na sentença eu confirmar a antecipação da tutela. A tutela antecipada. Perceberam? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A antecipação de tutela no processo civil, ela subtrai da apelação o seu efeito suspensivo. Então, ainda que fosse o caso de eu receber a apelação com efeito suspensivo, se eu antecipei a tutela, eu posso fazer a execução provisória do julgado para satisfazer os efeitos da tutela de mérito. Então, não temos dúvida, no processo civil é muito conveniente. É conveniente por quê? Porque me permite extirpar da apelação o seu efeito suspensivo. Agora, no processo do trabalho, muita gente fala, olha, no processo do trabalho, não é conveniente, não é necessário, aliás, que o juiz antecipe a tutela na sentença. E por que dizem isso? Por que dizem isso? Pelo seguinte, porque ao contrário da apelação do processo civil, o recurso ordinário trabalhista, que é o recurso análogo à apelação do processo civil, ele é recebido somente no efeito devolutivo. Ele não é recebido no efeito suspensivo. Onde é que está isso? Lá naquele artigo 899, que nós lemos agora mesmo. Vamos dar uma olhada lá no 899? Olha o que fala o 899, ó. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título. Ou seja, perceberam? A regra geral é que no processo civil eu recebo recurso no efeito devolutivo e suspensivo. E no processo de trabalho, a regra geral é que eu recebo recurso somente no efeito devolutivo e não no suspensivo. Portanto, se eu não recebo recurso trabalhista no efeito suspensivo, eu posso promover a execução provisória do julgado. E aí, onde entra essa turma, eu falo, ó, se eu posso fazer a execução provisória do julgado, eu não preciso de antecipar a tutela na sentença, porque eu já vou executá-la provisoriamente, não faz sentido. Perceberam a diferença, a nuance entre o processo civil e o processo de trabalho? Mas eu, inclusive argumento isso no meu livro, Provas e Recursos, que nós vamos sortear hoje, eu defendo o ponto de vista de que a questão não é bem assim, não. Mesmo no processo de trabalho, é conveniente o juiz antecipar a tutela na sentença. Por quê? Pelo próprio artigo 899. Lembra que nós falamos agora mesmo? O 899 fala que a execução provisória trabalhista só vai até a penhora. E eu já disse aqui, até respondendo a nossa amiga Marjorie, que o TST lê o 899 à risca. Então, de certa forma, indiretamente, é bem verdade, mas ainda que indiretamente, o TST, com a sua leitura do 899, acaba impondo ao recurso ordinário trabalhista um efeito suspensivo que ele não possui. Por quê? Porque eu não vou para além da penhora. Se eu não vou para além da penhora, eu não entrego a quem direito o crédito que está sendo buscado em juízo. Então, imagino eu que a antecipação de tutela na sentença permite que o magistrado vá além do que dispõe o 899. Por quê? Insisto, mais uma vez, antecipar a tutela não é decidir antecipadamente, é implementar a tempo e modo os efeitos
da tutela que está sendo buscada em juízo. Portanto, me parece conveniente, sim, antecipar a tutela em sentença também no processo de trabalho, em virtude da leitura estreita que o TST faz do artigo 899. Tudo bem, gente? Agora, 2 pontinhos para a gente terminar e depois ir para os debates. 2 pontinhos. Tá. Quais são os meios que a parte, que o réu, no caso, possui para impugnar a decisão do magistrado, do juiz do trabalho, que antecipa os efeitos da tutela? Vamos supor que o juiz antecipou a tutela no curso do processo, antes de prolatar a sentença. Nesse caso específico, qual que é a natureza jurídica dessa decisão? Essa decisão possui natureza jurídica interlocutória, não é isso? Foi no curso do processo, então de sentença não se trata. Tem natureza jurídica interlocutória. Aí nós temos um problema. No processo do trabalho, as decisões interlocutórias, elas não são recorríveis de plano. Artigo 893 da CLT. Eu não posso recorrer de decisão interlocutória de plano. Eu só posso recorrer quando eu estiver discutindo a decisão final. Então, vale dizer, eu não tenho recurso para atacar. Se eu não tenho recurso para atacar essa decisão, qual que é o meio impugnativo que me sobra? Já sabem, né? MS, exatamente, isso que vocês pensaram aí. Mandado de segurança. Tem súmula do TST sobre isso? Tem. Concurseiro aí que faz prova objetiva. Presta atenção. Isso aqui cai muito em prova objetiva. Súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, aí, quem tiver possibilidade, abre lá a súmula 414. Olha o que diz a súmula 414 no seu item 2 em Romanos. No caso da tutela antecipada ou liminar ser concedida antes da sentença, cabe impetração de mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. Juntos? Então, se for a antecipação de tutela no curso do processo, eu vou atacar por via de MS. Tá, tudo bem. Mas, professor Gilberto, o senhor acabou de falar que o juiz do trabalho pode também e deve também antecipar a tutela em sentença. É possível. Tá, e se ele antecipar a sentença, a tutela na sentença, a decisão de antecipa a tutela continua a ter natureza interlocutória? Essa é uma boa questão, né? É um bom debate. Eu não vou aprofundar nele porque não vem ao caso. Mas para isso, nesse caso, o TST também na súmula 414 falou o seguinte: se a antecipação de tutela for deferida na sentença, você não ataca mais ela por MS. Não ataca ela mais por mandado de segurança. Você vai hostilizá-la por recurso ordinário. Mas, professor João Berto, o senhor acabou de falar que o recurso ordinário trabalhista não tem efeito suspensivo. Como é que eu vou obter efeito suspensivo nesse caso? Por via de quê? Por via de ação cautelar inominada. Então, nesse caso, o que eu tenho que manejar? Eu tenho que manejar um recurso ordinário para atacar a decisão. E se eu quiser obter efeito suspensivo, eu manejo uma cautelar inominada. Onde é que está essa disposição? Artigo 417 do Tribunal Superior... súmula 414. Súmula 414 do Tribunal Superior do Trabalho, item 1. Aqui, ó. Olha o que diz o item 1. A antecipação da tutela concedida na sentença antecipação de tutela concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. A ação cautelar, nesse caso, é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso.